na História, com Carlos Bastos. Há quem diga, e com razão, que uma troca de argumentos com a cabeça quente pode começar uma luta. Basta pensar em qualquer discussão mais acalorada no café entre adeptos de clubes rivais. E se levássemos as coisas ao extremo, até poderíamos dizer que o futebol poderia começar uma guerra. E olhe que não é exagero, nem ficção. Aconteceu mesmo. Parece uma coisa do século XIX, mas foi há pouco mais de 50 anos que houve uma guerra provocada pelo futebol. A Guerra do Futebol, ou a Guerra das 100 Horas, foi um conflito armado entre El Salvador e as Honduras que durou 4 dias. Começou a 14 e terminou a 18 de julho de 1969. Não houve prolongamento nem penaltis. Nessa altura, os dois países já tinham uma relação política instável por causa de velhas disputas territoriais e porque 300 mil salvadorenhos tinham emigrado para as Honduras à procura de trabalho e de melhores condições de vida. Os imigrantes salvadorenhos tiveram de facto sucesso no país dos seus vizinhos e isso provocou ressentimentos nos hondurenhos que, sem emprego, começaram a culpar os imigrantes de El Salvador pelas suas desgraças. Mas os níveis de hostilidade aumentaram drasticamente depois de 3 partidas de futebol entre as seleções dos dois países que disputavam uma vaga para o Campeonato do Mundo de 1970. As Honduras venceram o primeiro jogo em casa, já com um ambiente muito difícil, que se complicou muito mais no jogo da segunda mão em El Salvador. Inclusivamente, a polícia informou os hondurenhos que era incapaz de proteger a comitiva e esta teve de se refugiar na sua embaixada. Claro que perderam, inapelavelmente, por 3-0. Foi preciso, então, um jogo de desempate em terreno neutro. No mesmo dia em que os dois países se encontraram na cidade do México, os governos decidiram cortar relações. O jogo foi emocionante, bem disputado e, no fim, El Salvador ganhou 3-2. Mas o mal já estava feito e a guerra começou a 14 de julho. A guerra só parou após a intervenção da Organização dos Estados Americanos, que negociou o cessar-fogo, mas apesar disso, só mais de uma década depois se assinou um tratado de paz definitivo. O futebol desperta paixões, ninguém o nega, mas infelizmente as coisas podem correr muito mal, mesmo quando o jogo é amigável. Aliás, o jogo amigável mais famoso de sempre ficou conhecido como a Batalha de Highbury, de tão amigável que foi. Um jogo que aconteceu em 1934, entre a Inglaterra, que jogava em casa, e a Itália, campeã do mundo. Isto faz lembrar uma coisa, certo? Ou, se preferir, de um lado estava em jogo o orgulho de Inglaterra, que nunca tinha perdido um jogo em casa, e do outro lado, a Itália de Mussolini, que por razões ideológicas queria a vitória a todo o custo. A partida começou com o pé errado, ou melhor ainda, com um pé partido. As duas equipas entraram com uma atitude pouco amigável e logo no início do jogo, Ted Drake, a estrela do ataque inglês, fez uma entrada brutal sobre o italiano Monti, partindo-lhe o pé. Para a seleção transalpina, isto era caso para uma vendetta tipicamente italiana. E a partir daí, todos foram perdendo a cabeça, a compostura, a vergonha, etc. O resultado final ficou em 3-2 a favor da Inglaterra, mas em matéria de lesões, ninguém se ficou a rir com todos os dentes, até porque partiram-se muitos. Ambos os lados voltaram para as suas casas com narizes partidos, tornozelos torcidos, braços ao peito, etc, etc, etc. Como consequência, ergueram-se então muitas vozes de protesto a exigir o fim dos jogos amigáveis. Mas, como sabemos, não resultou. Eles ainda aí estão.